Por que que o Brasil não fabrica microchips? Por que que a gente não tem um celular, uma marca nacional, né? Tem coisas produzidas na China, feitas rebrandings para marcas brasileiras. Bom, vamos passar um histórico aqui. Vamos falar sobre os chips especificamente, né? É tão difícil produzir e se existe algum futuro para o Brasil nisso. O Brasil é uma das maiores economias do mundo. Obviamente, é se imaginar que ele deveria de ter uma indústria tecnológica nacional, né? Deveria de ter mais do que tem. Ele deveria ter mais do que tem, é inegável. Todo mundo concorda que ele deveria ter mais do que tem. Bom, vamos passar um pouco sobre o histórico. Então, o Brasil, na década de 80, né, o governo, ainda dos militares, colocou algumas barreiras para importação de produtos tecnológicos no Brasil, com o objetivo de fomentar uma indústria nacional de tecnologia. Isso deu certo? Isso até que deu certo naquele momento. Então, nesse momento, surgiram empresas como a Gradiente, como a CCE, como a Filco, como o próprio Itautec, Scopus, Cobra, ligados ao setor bancário, né? A Telebrás, né? Então, naquele momento, e a Prológica também, eu lembro que tinha um computador Prológica lá na empresa que meu pai trabalhava, que era um CP500. Naquele momento até que deu certo, e eu vou falar para vocês que muitas dessas empresas do Brasil que faliram depois tinham o mesmo tamanho de outras que se tornaram gigantes do mundo, como, por exemplo, a Samsung. A Samsung, na Coreia do Sul, nessa época, vendia tecnologia estrangeira de outros, remarcados com o nome dela. Ela fazia isso, né? E qual foi a diferença entre o que aconteceu no Brasil e o que aconteceu na Coreia do Sul, por exemplo? Então, a Gradiente vendia o MSX, por exemplo, que era um projeto da Sony, que era um computador pessoal, e era exatamente igual, não mudava nada. Tipo, tinha o nome dela ali, mas era... Talvez o case ali fosse desenvolvido por eles, a carcaça. Mas o software que rodava tudo era muito padrão com o internacional. E quando abriu o mercado, essas empresas, muitas delas faliram, algumas tiveram que se readequar, continuaram vendendo coisas importadas da China, mas muitas faliram e aí tem uma questão também que o Brasil tem uma flutuação econômica e política que impede com que essas empresas consigam se manter no mercado por longos períodos. Então, no setor de tecnologia, depende de maquinário importado, né? E se não tiver uma estabilidade financeira, se não tiver uma estabilidade monetária, praticamente fica impossível você conseguir manter investimentos e tudo mais, né? Estabilidade política, estabilidade monetária, estabilidade financeira, tudo isso é importante para que essas empresas continuem funcionando a longo prazo. E o Brasil é um péssimo país para isso, certo? Vocês concordam com isso? Depois desse período da década de 80, né? Teve a tentativa do Brasil de produzir um chip, né? Fazer uma fábrica de produção de chip que custa dezenas de bilhões de dólares, né? Então, já nos anos 2000, foi criada a Ceitec, que é uma empresa estatal brasileira para a produção de chips, né, de microchips de alta tecnologia. Uma FAB, né? Que fábrica microchip. E esse é um mercado extremamente difícil de ser entrado, porque investimento de dezenas de bilhões de dólares, necessidade de pessoal capacitado e de processos e tecnologias e tudo mais, e que a indústria em geral não vai querer te fornecer de graça. Você tem que desenvolver a tua tecnologia própria. Então, esse é um mercado bastante difícil. Então, tem uma tentativa de criar a Ceitec, né? E por que seria importante ter uma indústria dessa? Então a gente fica dependendo dos chips importados, né? Então, tipo, por exemplo, na pandemia, por exemplo, a gente teve perda de fornecimento de semicondutores, né? Então a indústria automotiva chegou a ter um problema de ficar parada por falta de semicondutores. O país pode ficar fora do mercado de alta tecnologia, um problema militar. Então, por exemplo, se você tem um míssil intercontinental que depende de um chip estrangeiro, você está na mão desse estrangeiro para te fornecer o chip. Inclusive, ele pode colocar um cavalinho de Troia dentro do chip lá, para quando o teu míssil for atingir a nação dele, ele desviar e cair para outro lugar, entendeu? Então tem esse problema também. Então, assim, é uma independência tecnológica e do ponto de vista militar, inclusive, essencial que você tenha uma produção de chip
E acho que também tem um certo problema nessa temática, que é enxergar o mundo como ele era no passado. Então, grandes empresas como a Intel, a Samsung, a Nvidia, eles estão localizados com a sede deles nos seus países sedes, mas as pessoas que estão trabalhando lá estão espalhadas ao redor do mundo. E tem muito brasileiro que está trabalhando na Intel, tem muito brasileiro que está trabalhando na Nvidia, tem muito brasileiro que está trabalhando no projeto do novo processador de 1 nanômetro, de meio nanômetro. E essas pessoas existem. Então, o benefício não está só no seu país de origem, o benefício está espalhado ao redor do globo, porque elas são multinacionais que estão espalhadas. Então, talvez também não faça sentido dizer que a gente tem que investir num pessoal capacitado no mercado, como se eles fossem... Como se, por exemplo, a Ceitec só pudesse funcionar em Porto Alegre, onde ela está. Como se ela não pudesse contratar pessoas ao redor do mundo. Então, quando houve a liquidação dela, muitas das pessoas que trabalhavam lá foram para trabalhar na indústria chinesa, ou foram trabalhar em outras áreas. Então, em também não ter uma indústria dessa, a gente pode ganhar comprando uma tecnologia estrangeira sem ter que gastar bilhões de dólares, né? E, bom, existe futuro para o Brasil. O que aconteceu com a Ceitec? A Ceitec, ela nunca chegou a ter uma tecnologia de ponta, como mas também esse nunca foi o objetivo dela. Então, o objetivo dela sempre foi ter nichos específicos, como, por exemplo, um chip para identificar um bovino, um rebanho, o RFID, né, de identificação. Então, chips que são necessários no mercado, mas que não são chips de alta tecnologia, como processadores de desktop e tudo, que estariam de investimento enorme. Ela se tornou a única fabricante de microchip do hemisfério sul do mundo. É pouco, tá? E quando veio o governo do Jair Bolsonaro, eu lembro de declarações do próprio Paulo Guedes dizendo que eles estavam liquidando a Ceitec, eles não queriam se vender para o mercado, eles queriam liquidar mesmo, né? Tá? E acabar, porque essa empresa, para eles não enxergavam valor estratégico nela e não enxergavam que valia o investimento que estava sendo feito. E aí veio o governo Lula 3, né, que é o governo que a gente está agora, e decidiu reativar a Ceitec. Vale a pena reativar a Ceitec? Bom, eu não posso dizer isso, né? Crianças, vocês tentaram fazer o melhor e falharam miseravelmente. A lição é: não tentem jamais. Mas se já deu errado no passado, talvez seja interessante nem tentar no futuro, né? Como o Homer Simpson mesmo diz, né? Principalmente quando isso custa centenas de bilhões de dólares. Pode ser que seja uma justificativa em não se reativar ela, mas tem todos os benefícios que eu digo em reativar ela. Então, de um nicho, às vezes, isso aconteceu com várias indústrias, né? Da aviação no Brasil, através da Embraer, da própria Petrobras. Você começa com um nicho específico e se especializa a ponto de começar a aumentar a sua tecnologia, e logo você está concorrendo com a indústria de ponta. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas isso pode acontecer. É uma escadinha, né? Então, o melhor momento de você plantar uma árvore foi há 30 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. Então, talvez valha a pena plantar essa semente hoje para colher os frutos amanhã. Mas pode ser que esse investimento também não se traduza numa colheita amanhã. Então, não tem como cravar o martelo e dizer o que é melhor, se sim ou não, né? E microchips exigem um investimento altíssimo, né? Então, se você gostou desse assunto aqui, então curta, compartilha e é isso aí. Até mais, pessoal.